Agora em direto a esta edição da noite, por videochamada, Mário Nogueira, da FENPROF. Muito boa noite e peço-lhe desde já uma reação a esta entrevista, se gostou do que ouviu por parte do Secretário de Estado. Olá, boa noite. Sim, é uma notícia positiva, é esta relativamente às escolas, à abertura das escolas no dia 10, com o ensino presencial e com a vacinação dos professores, esperando que ela também se alargue a outros trabalhadores não docentes das escolas, uma vez que, para além dos docentes, por exemplo, trabalhadores dos refeitórios e outros que fazem todo o serviço de manutenção das escolas, é importante que possam estar ao serviço para que a escola não feche, para que a escola continue com o regime presencial. Poder-se dizer, bom, se calhar uma semana antes teria sido preferível, tendo em conta que a vacina não tem um efeito imediato, é verdade, mas vale mais sempre tarde que nunca e digamos que esta é uma boa semana para poder concretizar aquilo que acho que dificilmente se poderia deixar de fazer, se efetivamente se pretende que as escolas se mantenham abertas, que é a vacinação dos adultos, dos trabalhadores, docentes e não docentes, e um apelo também a que os pais não hesitem em vacinar os seus filhos. Eu penso que o número de crianças que até agora já estão vacinadas ou agendadas é ainda bastante curto para a totalidade dos 600 mil, cerca de um terço apenas. É natural que com o discurso de desvalorização da escola como espaço de contágio, de desvalorização dos efeitos da Covid nas crianças, que nós o ano passado ouvimos repetidamente que as pessoas tivessem ficado com algumas dúvidas relativamente à vacinação dos seus filhos, mas que não hesitem. É um ato de solidariedade, é uma aposta também na manutenção das escolas abertas, é a proteção dos próprios, das crianças, das famílias e, portanto, é muito importante também que os pais não hesitem em vacinar os seus filhos e aproveitem agora esta pausa precisamente para isso. E, portanto, penso que esta é uma boa notícia, juntamente com os testes que também, com certeza, serão feitos em rastreio antes das aulas começarem, mas que depois é necessário manter regularmente, pelo menos enquanto nós estivermos numa situação como a que vivemos hoje, com altas taxas de transmissibilidade, de incidência também da Covid e, portanto, as escolas, para se manterem abertas e serem um espaço seguro, têm que, de facto, ter testes, muitos têm que ter a vacinação e depois ter todas as outras medidas de segurança sanitária que são muito importantes também para o espaço escola poder trabalhar em regime presencial, porque, de facto, o ensino remoto de emergência faz estragos tremendos nas aprendizagens dos alunos, para além dos aspectos de socialização, enfim, todos esses que têm a ver também com as questões psicológicas, o convívio, o contacto que as crianças também terão que ter umas com as outras, mas também nas aprendizagens. Evidentemente que no ensino à distância é muito difícil para crianças mais pequenas, para crianças e jovens, alunos com necessidades educativas especiais, é muito difícil e nós temos a prova do que aconteceu nos anteriores períodos de confinamento, em que de facto as desigualdades se aprofundaram e em que as aprendizagens foram extremamente afetadas, daí a necessidade de haver planos de recuperação que com certeza vão ter de se estender por mais um ano, na medida em que este também não está a ser um ano normal, em que é possível recuperar de tudo aquilo que se perdeu nos anos anteriores. Mário Nogueira, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde sublinhou aqui a abertura dos horários da parte da tarde para a modalidade casa aberta, para o pessoal docente e não docente. De alguma forma responde ao pedido que tinha feito e ao alerta pelo facto de metade dos professores ainda não terem a dose de reforço contra a Covid? Exatamente, portanto, nós sabemos que os docentes foram integrados nos grupos prioritários da primeira dose e, portanto, também da segunda, teve a ver com o tempo entre cada uma das doses e agora já passaram 6, 7 meses, estamos no 7º mês após os últimos vacinados em segunda dose, portanto, dizia que esta é a altura de vacinar de facto com a dose de reforço. Bom, é verdade que por um problema que hoje a profissão docente vive, que é do envelhecimento, e nós sabemos e temos tantas vezes ouvido falar disso, a aposentação
próxima, nesta década, de mais de metade dos professores, e que pode até trazer, e trará com certeza, um problema de falta de docentes qualificados, uma vez que as escolas não têm hoje capacidade, aliás, jovens que procurem esta profissão, por motivos diversos, portanto, este envelhecimento da profissão docente fez com que cerca de metade dos professores ou já foram vacinados ou têm já o agendamento previsto, porque têm mais de 50 anos. Muitos já até com mais de 60 anos e, portanto, esses já vacinados. Bom, mas a outra metade, os que estão até aos 50 anos, de facto ainda não estão vacinados, nem têm ainda o autoagendamento, com exceção para aqueles que na primeira dose foram inoculados com a vacina da Janssen, e esses aí, sim, já levaram a dose de reforço. E, portanto, é muito importante que esta metade que ainda falta seja vacinada, como disse, não apenas para a sua própria proteção, evidentemente que também isso está em causa, mas como a Unicef, a Unesco e diversas organizações nacionais e internacionais têm dito, a importância da vacinação dos trabalhadores das escolas, docentes e não docentes, tem a ver, sobretudo, com a necessidade de, por essa via, criar condições de segurança para que as escolas se mantenham abertas, porque, de facto, essa resposta de regime presencial aos alunos é insubstituível e, portanto, tudo deve ser feito. Mas considera que sem esta dose de reforço não há segurança no arranque deste segundo ano letivo? Considera que há riscos? Há mais riscos. Aliás, nós ouvimos e estamos ainda a aguardar ainda a informação que o Ministério da Educação não forneceu e que deverá fornecer. Aliás, tivemos que recorrer uma vez mais este ano ao Tribunal Administrativo de Lisboa para tentar obter esses dados, porque a dimensão do que terá sido no primeiro período letivo a Covid nas escolas foi muito grande, e há poucos dias, no dia 27 de dezembro, ouvíamos, por exemplo, a Direção-Geral da Saúde afirmar que dos 603 surtos ativos que tínhamos no nosso país, 399, portanto 2/3, eram em escolas. E, portanto, se este ano com quase 400, falta apenas surtos em escolas, o ano passado, que nunca chegou à centena, e viemos a verificar que mais de 3.000 escolas durante o primeiro período tinham tido situações de Covid, imagine-se este ano em que são quase 400 os surtos. Evidentemente nós podemos dizer, bom, mas nas crianças ou nos jovens não houve situações mais graves, elas são mais raras, é verdade. Nos docentes a situação é mais preocupante porque são mais velhos, também é verdade. Mas o que aconteceu no primeiro período foi que, embora as escolas não tivessem fechado, foram centenas de turmas, algumas mais do que uma vez, que estiveram com todos os alunos em casa, ou com parte dos alunos em isolamento e outros na escola. Por vezes eram os próprios professores que ficavam em isolamento, e, portanto, foi um primeiro período extremamente atípico, porque as escolas estiveram abertas, é verdade, mas abertas, muitas vezes, os professores com todas as suas turmas em casa, por razões que tinham a ver com a Covid de alguns alunos, com o isolamento de outros e, portanto, os contactos com os seus colegas. Mário Nogueira, e nesse sentido considera que é urgente que sejam publicadas as novas normas que dizem respeito à redução do período de isolamento? Isso também é importante, porque evidentemente que se nós temos ouvido que, bom, esta variante tem características diferentes de variantes anteriores, nomeadamente nos seus efeitos, também nos períodos de incubação, aliás, o Sr. Secretário de Estado falava nisso há pouco, e, portanto, esta redução dos períodos de isolamento, com certeza vai levar a que as crianças, os próprios docentes, os trabalhadores das escolas, os outros trabalhadores, se ficarem em situação de isolamento, não fiquem tantos dias. Agora, eu acho que há uma coisa que também era muito importante para as escolas e que as escolas têm muito falado, e falaram já neste primeiro período, mas já nos anos anteriores, que era haver regras mais claras e que dessem coerência às decisões do que acontece em cada escola. Porque nós temos situações em que, por exemplo, num concelho, para determinada escola, há um aluno que está infectado, a turma toda fica em isolamento, por vezes os professores dessa turma e até algumas vezes outras turmas desses professores, e portanto é logo muita gente que fica numa situação de isolamento, e depois temos em concelhos distintos, em que a decisão é de outro delegado de saúde, em que por vezes até mais do que um aluno numa determinada turma, só esses ficam isolados, os outros limitam-se a fazer testes e às vezes até o irmão está noutra turma, né, continua a ir à escola. E, portanto, é necessário haver aqui um protocolo que
e é evidente que há sempre uma apreciação local que é feita pela Autoridade Local de Saúde, mas esta incoerência também cria muitas vezes dúvidas nas pessoas sobre, de facto, porque é que num sítios se faz de uma forma e noutros se faz de outra maneira. Portanto, deveria haver também aqui alguma uniformização, evidentemente, mas esta redução, obviamente, que vai também levar a que menos tempo os alunos estejam fora das escolas e os docentes também, e isso é muito importante para o funcionamento das escolas e para o regime presencial. Mário Nogueira, boa noite, obrigada e um bom ano. Boa noite e bom ano para si também.